Muito bem, bom dia a todos. Professor Pablo Bahia, IFPA Campus Bragança, turma de agropecuária, disciplina de gestão rural. Dia 3 de novembro, nossa última aula desse semestre, né? Carga horária cumprida, 10h20 da manhã. Bem, eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai conversar sobre a aula de hoje e os trabalhos que ficaram pendentes. Vocês enxergam o SIGA daí? Só me confirmem. Sim. Sim? Então vamos lá. Na aula passada, no dia 27 de outubro, nós colocamos o link da aula do dia 20 e fizemos um questionário. Então vamos ver quem preencheu a avaliação, que foi até ontem, meia-noite. Até lembrei o pessoal ontem no feriado, né? Que professor bacana, no feriado, entrei lá no grupo, coloquei que era o último dia, que quem quisesse responder até meia-noite ainda podia fazer uma segunda tentativa, então estava disponível lá até ontem, meia-noite, quem quisesse responder o formulário. Então, do questionário, que era avaliativo, 15 pessoas responderam o questionário, tá bom? 15 alunos responderam o questionário, eu já corrigi da maioria. Todos esses sinaizinhos verdes aqui do lado são os alunos que eu já tinha corrigido. Por que eu não corrigi de todo mundo? Porque tinha aluno que não estava com 90% ou 100% de acerto, eu deixei em aberto caso ele quisesse fazer uma segunda tentativa, tá? Então eu deixei em aberto. Muito bem. Isso era a atividade de ontem até meia-noite. Temos também a atividade que era do dia 20 de outubro, que é o fórum de discussão. Aqui todos os alunos deveriam entrar aqui, ó, e discutir o fórum. Então nós tivemos esses alunos aqui que entraram, discutiram também um trabalho avaliativo. 1, 2, 3, 4, depois eu vou conferir. Tá? Quem não entrou aqui, isso aqui fica aberto, tá? Não travou, então o fórum ainda está disponível para aqueles alunos que não responderam ainda. Tivemos o exercício prático da curva ABC e foi recebido até o dia 26 de outubro. Então foi o trabalho também complementar da primeira avaliação bimestral. Tivemos um plano de negócio, o modelo foi o do Sebrae. Explicamos as diretrizes do plano de negócio, mandamos os slides de referência e o roteiro para que vocês seguissem no dia 27. E esse modelo vocês teriam até o dia 2, ontem, meia-noite, para anexar. Então vamos ver os alunos que fizeram. Duas equipes somente fizeram o trabalho. Esse trabalho equivale à segunda avaliação bimestral. Na equipe da Adria, aqui já é a correção, perdão. Na equipe da Adria, quem fazia parte da equipe da Adria era o Daniel, o Danilo, a Vitória e a Viviane, ok? Daniel, Danilo, Vitória e Viviane, 5 alunos. E na equipe da Lorena, quem fazia parte da equipe da Lorena? Geisilane, Samara e Viviane, então mais 4 alunos. Então só 9 alunos fizeram dos 15. Esse trabalho equivale à segunda avaliação bimestral. Professor, Pois não. professor, o Daniel enviou para o seu e-mail nosso. Pro meu e-mail. Então vamos lá. Sim. Por que não conseguiram anexar no SIGA? Não sei, ele pediu ontem seu e-mail, aí eu pedi pro senhor e ele enviou. Eu Ele até não. mandei mensagem. Não, eu vi a mensagem. Eu não sabia que era para esse trabalho. Tá aqui, Daniel Ribeiro, enviou por e-mail. Deixa eu fazer logo o download aqui. Por que ele não conseguiu colocar no SIGA? Não entendi, estava aberto até ontem, meia-noite. Não sei, professor, porque aí não conseguiu. Tá bom. Enviou no prazo, então vou considerar. Tá aqui.
Deixa eu ver quantos alunos faziam parte desse trabalho aqui. Acho que é porque está em Word, ó. Ele tinha que transformar em PDF para anexar lá. Deve ter dado algum problema, ele ficou com receio e aproveitou e já enviou por e-mail. Mas, cadê a equipe de vocês? O nome da equipe? Tá lá Tá embaixo. aqui, tá aqui. Carlos, Daniel, Elma, Jonathan, Patrícia e Raeli. Então são mais 6. Então 6 com 4, 10, mais 5, 15. Então acho que aqui atende todos os alunos da turma. Ok. Deixa aqui minimizado. Muito bem. Então vamos voltar lá. Então pronto, esse era o trabalho recebido até ontem da atividade de plano de negócio. O questionário eu já mostrei para vocês e hoje nós vamos encerrar a aula teórica sobre a previsão de demanda, lei de oferta e procura de mercado e vamos corrigir toda a avaliação depois da aula teórica. No fim do dia de hoje eu vou tentar lançar todas as notas, tá bom? E nós vamos marcar mais um encontro presencial para que eu possa dar o feedback para vocês. Nós vamos precisar de mais um encontro. Deixa eu achar a câmera aqui. Nós vamos marcar mais um encontro para que eu possa dar o feedback para vocês de cada avaliação. E vou verificar se todos atingiram média mínima para seguir e passar direto. Então hoje é terça-feira. Nós vamos fazer esse encontro na quinta-feira agora, de manhã, tá bom? Eu vou colocar no SIGA mais uma aula extra, porque tem que estar registrado. Vou logo registrar só para o feedback e o retorno de fechamento de avaliação, tá bom? Vou registrar aqui. Hoje é dia 3, vou colocar dia 5, tá bom? Só para a gente fechar a avaliação, nota e tudo direitinho. Então dia 5, no mesmo horário. Eu vou colocar como duas aulas só. Só 2 aulas. E aí o aluno que ficou já faz uma avaliação como prova final, ok? E aí os outros eu libero. E o aluno que ficar já faz uma avaliação como prova final. Tá bom? Aqui, ó. Dia 5. Vou colocar o horário. 10 horas da manhã também. Deixa eu destacar aqui. E avisem os colegas que não assistiram a aula hoje. E aí a gente já dá o retorno, é o tempo que eu corrijo todos esses trabalhos que vocês enviaram. Pronto, ok? Fechamento de semestre, avaliações, notas, frequências e prova final. Dia 5 de novembro, 10 horas. Tá bom assim? E a gente reúne só para isso. E hoje faz o fechamento do conteúdo. Tá bom? Combinado? Deu para entender? Combinado. Deu para entender? Então, quinta-feira de manhã a gente abre o sistema aqui, todo mundo recebe a nota, libera todo mundo que passou direto e os que tiverem algum problema já fica comigo conectado, certo? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui nossos slides. Na aula anterior, só para finalizar, são 3 conteúdos que a gente tem que finalizar, tá? A parte de marketing multinível vinculado ao empreendedorismo, nós trabalhamos a missão, visão, objetivos, metas. Vocês criaram um plano de negócio, os sonhos e fizeram uma análise SWOT de pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Vocês foram lá no SIGA e fizeram um questionário
Esse questionário falava das características mais importantes do empreendedor. Se você respondeu qualquer uma dessas, ambição, faro para negócio, perseverança, dedicação, visão antecipatória, qualquer uma você acertou a questão subjetiva, tá bom? As outras eram só de marcar. E nós paramos na aula anterior, aí aqui também, ó, mitos e verdades, também colocamos lá na de marcar. Se respondeu lá, eu já corrigi. Falamos dos conceitos de plano de negócio e paramos aqui no momento em que falava do marketing multinível. Vamos começar daqui. O que é planejamento estratégico? Me ouvem bem? Sim, professor. Então vamos lá. Quem nós somos? Por isso vocês montaram ontem só a parte introdutória de plano de negócios. Então, quem nós somos? É a primeira coisa que a gente pergunta quando vai montar um negócio. Quais são as minhas crenças? Quais são os meus valores? Qual é o negócio que eu quero criar? Qual é o produto novo que eu quero lançar? Ou qual é o produto que eu já tenho, que eu quero recriar, que eu quero agregar valor? Então, quais são as minhas crenças? Quais são os meus valores? Qual é a minha missão? Depois que eu defino isso na minha empresa, eu tenho que perguntar onde nós estamos hoje. Por que eu tenho que saber onde nós estamos hoje? Porque a partir daí é que eu tenho que saber aonde nós vamos chegar. Aonde eu quero ir? Então, a minha missão é a minha razão de existência. A minha visão de futuro é aonde eu quero chegar. Então, tem gente que colocou uma missão gigante de 5, 6 linhas. Não, a missão ela é simples, ela é enxuta, igual vocês viram lá no caso da Vale, como exemplo nos slides. Aí a visão é aonde você quer chegar, no futuro mais próximo ou mais distante, é algo palpável, porém não é uma meta. Uma meta ela é alcançável no curto e médio prazo. Uma visão é no longo prazo. Por quê? Porque uma visão não pode ser alterada a todo momento. Ela tem que ser algo que você busque sempre chegar lá. Exemplo, eu sou o melhor salgado de Bragança. Eu posso ter uma meta de ser o melhor salgado do Pará. É uma meta ambiciosa, porque eu vou ter que montar franquias, eu tenho que primeiro ser o melhor salgado da zona Bragantina, depois ser o melhor salgado de Capanema, de Castanhal, de Santa Maria, de Ananindeua, de Marituba, chego na Grande Belém, aí eu vou conquistando os bairros para depois ser do Pará, nos interiores Marabá, sim ou não? É uma meta muito ambiciosa, mas pode ser possível, não é impossível. Então a visão é algo que você pode chegar, mas não é no curto prazo. E a meta e os objetivos são as etapas que você vai galgar para chegar nessa visão, ok? E aí a pergunta é, para onde nós vamos? Qual é a direção que eu vou tomar? E por fim, como nós chegaremos lá? Quais são as estratégias que eu vou usar para atingir essa meta, esse objetivo, chegar na visão que eu quero? E aí, pessoal, esse slide ele é muito bacana. Pena que quando vocês recebem ele, vocês recebem em PDF. Então ele já vem todo montado. Aqui eu consigo dar o passo a passo. Imaginem que você está nesse barquinho, a vela, e em volta desse barquinho tem umas barbatanas. Infelizmente eu estou sem fone, vocês estão ouvindo uns foguetes aí. Imaginem que tem umas barbatanas em volta desse barquinho. Significa que tem uns tubarões nesse local. E o barquinho, não sei se vocês estão percebendo, ele está afundando, né? Ele está declinando. Pergunto para vocês, o que vocês fariam? Do lado direito, vocês têm um pedral e logo à frente vocês têm uma ilha. O que vocês fariam nessa situação se você está sozinho nesse barco e o barco está afundando? O que vocês fariam? Qual seria a estratégia? Me diga. Qual é a tua missão e qual é a tua visão de futuro? Vamos lá, pessoal. Deem as suas sugestões. É fácil, né? Só pular e nadar até a ilha ou até o pedral, certo? Eu acho que o tubarão me comia primeiro, antes de eu chegar na ilha. E aí? Vai esperar
afundar para os tubarões comerem do mesmo jeito, o que você faz? Não sei, não sei. Eu Ninguém? ia morrer porque eu não sei nadar. Ia morrer porque não sabe nadar. E aí, quais são as estratégias? O que se pode fazer num caso desse? Se tivesse duas pessoas, seria mais fácil? O que vocês Acho acham? que sim. Enquanto o tubarão tava comendo meu amigo, eu tentava fugir pra lá Ah, pra ilha. você empurrava o amigo, deixava o tubarão comer e nadava para se salvar? Boa amiga, né? Tá vendo, amigas dela, que ela faria com vocês? Mas imagina então que fosse mãe e filha, ou pai e filho. Você jogaria o filho ou o pai? As duas pessoas? Não. E aí? É fácil, né? Chama o golfinho aí e vai com ele, né? Até o pedral. Percebe, pessoal, que às vezes a gente fica cego e não tem, e pensa que não tem saída, que não tem alternativas. Por mais que você tenha uma visão de futuro, por mais que você saiba a sua missão, seu objetivo, que você trace estratégias, mas quando você começa a olhar os seus valores, no início, quando tem duas pessoas, você até pensa em jogar uma para se salvar. Mas quando eu falei que é o pai, o filho, a mãe, você começa a olhar os seus valores e aí percebe, não dá mais para jogar. E aí volta a estaca zero de novo. Então vai ter momentos na vida ou na empresa que você vai se deparar com uma situação dessa e vai achar que não tem alternativa. E é aí que surgem as grandes ideias. Lembra da pandemia que eu falei para vocês na aula passada? Na pandemia tem gente chorando, tem empresa fechando, mas tem empresa ganhando dinheiro. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Concordam? Vamos lá. Vocês traçaram missão, visão na empresa de vocês, metas e fizeram uma análise SWOT de pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Levar em consideração que objetivos e metas, um é a subdivisão do outro, certo? Objetivo, expandir para 5 capitais, a meta é uma capital por ano. Por exemplo, quando vocês fizeram lá o trabalho de vocês, devem ter atentado para esse cenário. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é o mercado do marketing de rede. Não sei que tanto foguete é esse. O mercado do marketing de rede. Qual é esse mercado? É um mercado empreendedor de sucesso. Por quê? No mercado de marketing de rede, é um mercado que não tem atravessadores. Você faz uma venda porta a porta. Esse mercado ele já fatura mais de 100 bilhões. É o mercado de venda direta. O terceiro maior mercado do mundo é nesse segmento. E as franquias já faturam mais de 120 bilhões. Então imaginem franquias Cacau Show, imaginem franquias McDonald's, Subway, todas as franquias de venda direta do Brasil, mais de 120 bilhões de faturamento. Então é um mercado que precisa de atenção. Falei na aula passada para vocês também sobre as maiores empresas de marketing multinível hoje do Brasil e do mundo, referências, das quais 90% são americanas. A Amway, a Mary Kay, a Tupperware, Herbalife, a Juness e só a Rinode ainda brasileira, que agora está virando mundial, porque ela já está na Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, México. E a Polishop entrou no mercado de multinível. Essas empresas, elas são multinível porque elas pagam em vários níveis, por indicação, por recompra, por consumo, por revenda, você ganha de todo jeito. Compra pela metade do preço. Já a venda direta, você só ganha o que vende. Então, se você indicar alguém para o negócio, você não ganha nada. Que é o caso da Boticário, o caso da Natura, o caso da Avon. Você só ganha pela revenda. Então, o vendedor tem uma comissão, ele é comissionado. Por isso que o nome é mononível. Se você indicar alguém para o negócio, você não recebe comissão. Então, a venda direta hoje, ela no mundo,
ela movimenta 14 bilhões de dólares. Então ela precisa de uma atenção diferenciada. E o Brasil, perdão, nos Estados Unidos, ela movimenta 30 bilhões. O Brasil sozinho, 14 bilhões de dólares. Então já é um mercado, já é o quarto maior do mundo. Então precisamos de uma atenção para esse segmento. O marketing multinível nada mais é do que um sistema de distribuição. É um modelo, né, que movimenta bens ou serviços da fábrica para o consumidor. É uma rede de consultores independentes, não tem carteira assinada, eles são empreendedores e os rendimentos deles são oriundos da venda de produto. Se o produto movimenta naquela rede que ele criou, que ele desenvolveu, que ele montou, através dos consultores e colaboradores que ele recrutou, e todo mundo consome, todo mundo revende, ele tem o direito a uma comissão. É muito justo, é como a Uber. A Uber criou um programa, esse programa faz com que eu complemente a minha renda colocando o meu carro à disposição e o usuário pede um carro na casa dele, na comodidade do lar, mais barato, e por intermediar esse processo o Uber ganha uma comissão. Então o Uber criou o aplicativo, a mesma coisa, o marketing de rede, eu fiz a propaganda boca a boca, criei uma equipe, montei uma equipe e por esse trabalho eu ganho uma comissão. Então todo produto que for movimentado nessa rede que eu criei a partir de mim, eu tenho direito a uma comissão. Então no modelo tradicional, o produto sai da fábrica, vai para o distribuidor, vai para o atacado, vai para o varejo, chega no cliente. Então você vai comprar lá no Carlito e no Souza, já como o último elo da cadeia de suprimentos, né? Então o produto passa por todas essas fases, você é o último, então você vai pagar mais por isso. Enquanto que no marketing de rede você compra direto da fábrica. Então tirando esses atravessadores, você paga pela metade do preço. Se você quiser revender, você tem um lucro de quase 100%, dependendo da empresa de marketing multinível. No caso da Rinode, que é brasileira, é 100%. Se você recrutar pessoas, você ganha pela indicação. E se você consumir, você tem um desconto para o consumo. Então, no multinível, você faz 3 coisas. Ou consome mais barato, ou revende, ou ganha comissão por montar a equipe. Na venda direta, ou no consumo tradicional, você espera passar por todos os intermediários e você só consome. Você vai lá no Carlito, vai lá no Souza, e aí você compra o produto aí em Bragança para consumir mais barato. Mais barato não, para consumir o produto na sua casa. E aí você vai pagar um pouco mais caro, porque todo mundo aqui na cadeia precisa ganhar alguma coisa. E aí, imagina que você é esse vermelhinho que chama os seus colegas azulzinhos e todo mundo que você chamou vai comprar mais barato. Eles já estão felizes porque estão consumindo mais barato e você mais feliz ainda porque além de consumir mais barato, ganha uma comissão dos azulzinhos que você está ajudando. Então isso é um modelo em rede. Então o Albert Einstein falou, eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª vez eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mas que esses pareçam impossíveis, né? Porque a próxima tentativa pode ser a tentativa que você vai realmente conseguir, vai ser a tentativa que vai ser vitoriosa. Então, como eu disse para vocês, não existe sorte no empreendedorismo, né? O primeiro passo para o fracasso é a pessoa que procrastina e fala, depois eu faço. Então, empreendedorismo é a junção da sorte com a oportunidade. Então, se você espera pelas condições perfeitas, você nunca vai fazer nada. A vida não tem controle remoto, você tem que levantar e mudar, senão não vai cair do céu. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam e viva o que eles sonham, porque se você não construir os teus sonhos, alguém vai te contratar para construir os deles. Então essa é a máxima do marketing multinível. A jornada empreendedora ela passa por uma estrada muito longa, cheia de imprevistos e aparentemente sem fim, mas a recompensa é gratificante, traz um sentido ao esforço empreendido. Afinal, a vida é uma oportunidade de ousar, ok? Os livros mais indicados nesse segmento, e vocês já fizeram atividade, O Pai Rico, o Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. As pessoas mais ricas do mundo constroem rede, as outras procuram emprego. Ele fala isso no livro dele e lançou um livro novo chamado Negócio do Século XXI, só sobre marketing de rede, mostrando o poder da alavancagem em rede, ok? Bem, aqui a gente encerra o multinível e
marketing de rede e já inicia a parte, continua, perdão, a aula passada, que foi a parte de gestão da produção e operações, junto com layout, arranjo físico. Mandei no grupo de novo os slides, mas também está no SIGA, tá bom? Vimos na aula passada sobre indicadores de desempenho. Falei para vocês que na vida ou nas empresas a gente só consegue aquilo que a gente controla, né? Então você tem que criar mecanismos de controle, gerenciar, porque sem controle não há gerenciamento, né? Sem medição não há controle, então você precisa encontrar estratégias para monitorar, para sinalizar, senão você está numa estrada sem sinalização, você não sabe para onde ir. A mesma coisa acontece nas empresas, então você precisa de um direcionamento. Vimos na aula passada também o exemplo do faturamento. Se 130 mil era bom, você não sabia me dizer se era bom. Por quê? Porque eu não dei referências para vocês. Quando eu mostrei o histórico, que no passado era 140, 139, você falou, então 130 não é bom, tá caindo, né? Era 143, era 139, aí você já foi tendo referência. Quando eu contei a história de Jace para vocês, você começou a dizer, poxa, 65 é leve, é pesado, não, depende da altura, depende se é homem, se é mulher. Realmente, você precisa de contextualização, você precisa de informações, você precisa de dados para tomada de decisão. E essa foi a nossa última aula, recapitulando. Então, no ramo da produção e operações, nós fizemos uma revisão histórica aqui, nós paramos no modelo de transformação. O que é o modelo de transformação? O processo ele tem uma entrada, uma transformação e uma saída. Nós chamamos de input, processamento e output. Esse output, saída, ele pode ser um bem ou um serviço. Exemplo, a minha entrada pode ser uma matéria-prima chamada madeira, que vai ser transformada em cadeira, cama e guarda-roupa. Sofreu um processamento, sofreu uma transformação. Mas a minha entrada pode ser, por exemplo, um couro, e vai ser transformado em cinto, bolsa, sapato. Deu para entender o que é uma matéria-prima e o que é um bem transformado? Deu para entender? Sim ou não? Tá dando para entender? Tá dando para escutar? Tá sim. Tá, então me expliquem um exemplo de transformação como serviço, já que entenderam que é um bem. Eu citei o exemplo da madeira que se transformou em cadeira, um bem. Citei o exemplo do couro que se transformou em cinto, sapato e bolsa. Agora me dê um exemplo de um serviço. Input, processamento e output. Qual é a entrada e qual é a saída de um serviço? Quem pode me dizer? Lembra que a saída, o output, pode ser um bem ou um serviço. Me dá um exemplo de um serviço. Quem pode me dar um exemplo? Pensem comigo. Vocês são alunos, certo? Estão estudando onde? IFPA, No IFPA. Qual é o curso? agropecuária. Vocês têm quantas disciplinas no semestre? Em média? 4, 5, 6, enfim, Acho que 6 ou 6. 5. De professores variados. Se você está no IFPA, ingressou, alunos, tem professores, isso pode ser um input no processo, sim ou não? Alunos, professores, entrada, sim ou não? Qual é o processo de transformação? Esses alunos estão tendo aula em uma estrutura ou física, IFPA, ou online aqui pelo computador, tendo conteúdos de disciplinas diferentes, sim ou não? Sim. Muito bem. Se esses alunos todos
atingir em média acima de 7 em todas as disciplinas, o que acontece? Passo. Ele passa para outro semestre, certo? Então, qual é o output? O aluno que foi transformado, que adquiriu conhecimento e passou de semestre, certo? E se ele fizer isso em todos os semestres do curso dele, o que acontece? Recebe o diploma, passo. Pronto. O aluno que entrou no IFPA de uma forma em 2019, depois de 2, 3 anos, ele sai um aluno formado, com diploma. Então ele sofreu uma transformação e o output é um aluno formado. Não foi um serviço prestado? Sim ou não? Sim. Então é um exemplo de entrada, processamento e saída de um serviço. Entenderam? Então você pode ter entrada, processamento e saída de um bem que veio de uma indústria ou de um serviço prestado. Como se eu tivesse enfermeiros, médicos e pacientes. Fiz uma cirurgia, um paciente do outro lado operado. Como se eu tivesse passageiros, avião, piloto. Viagem pelo mundo, do outro lado, passageiros transportados, entendem? Eu tenho um processo de transformação e tenho um output, que é um serviço prestado. Deu para entender? Não somente como um bem, pode ser um serviço, ok? Vamos seguir. Falei na aula passada também que a produção ela pode ser customizada. Eu mostrei para vocês essa imagem e não sei se foi nessa turma. Mostrei essa imagem nessa turma? Perdão. Sim, professor. Mostrei. E vocês me disseram que esse sapato tem um preço, né, um custo um pouco maior por causa dessa marca, né? Desse desenhozinho no sapato. Justamente, a Nike ela tem um preço mais alto. Só que a vantagem da customização é que você pode escolher a cor, pode escolher algum detalhe, né, de design. É igual um carro que você entra online, ele diz lá, o carro custa 30 mil. Quando você começa a mudar a pintura, roda, design do carro, ele sai por 60 mil, quer dizer, o dobro, né? Então você customiza o carro de acordo com o que você quiser. Kit multimídia, direção hidráulica, coloca câmbio automático, enfim, você faz o que você quiser no carro. Então, pessoal, o processo de produção, ele vai se adaptando, né? Então, a administração da produção, ela se ocupa da atividade de gerenciamento de recursos. Quais são os recursos humanos, tecnológicos, de informação, de todos os processos que produzem e entregam ou bens ou serviços. Que esses bens ou serviços, eles precisam atender a necessidade do cliente, sempre em primeiro lugar. Então, eles vão minimizar custos e desperdícios. E aí a gente vai ter o quê? O PDCA, Plan, Do, Check, Action. Então, filosofia Just in Time é o quê? Redução de custos e desperdícios, tendências a estoque zero. Então, no sentido máximo da palavra é zero defeito, zero falha, zero estoque, quebra zero, lead time zero, que é o tempo que o cliente faz um pedido e o pedido chega na mão do cliente. Ou seja, eu preciso reduzir os meus custos, reduzir os meus desperdícios o máximo possível, porque zero é impossível. Por isso que o nome é filosofia Just in Time. Precisa do envolvimento de todos, mas eu tenho que reduzir o máximo possível. Por isso que eles dizem zero, né? Todo mundo busca a perfeição, mas a perfeição não existe. Por isso que o nome é filosofia Just in Time. Eliminar desperdício, ok? E vimos na aula passada a vantagem do meu produto ter qualidade. Todas essas são as vantagens, mas o resumo é: a qualidade maximiza os meus lucros. Professor, por que a qualidade maximiza os meus lucros? Porque ela aumenta a minha receita, ela não vai me exigir necessidade de competir em preço, ela vai agregar valor, a minha imagem é melhor. Por exemplo, vocês acham que a Coca-Cola vai competir com um refrigerante desses que estão iniciando agora, que são misturas, colas da vida, esses refrigerantes que não tem nome? Não,
os supermercados pedem Coca-Cola, os atacados pedem Coca-Cola, porque é um refrigerante que se vende sozinho, né? Então ela não tem necessidade de competir em preço. Ela tem qualidade comprovada. A Coca-Cola só faz propaganda uma vez por ano. Lá na época do Natal vem aqueles ursinhos lá e quando fazem, né? De gelo e fazem uma época comemorativa de Natal aí só. Fora isso você quase não vê mais propaganda, né? Então é mais ou menos isso. Bem, e para finalizar, vimos que o layout na aula passada, né, o arranjo físico, ele é importante. Então, quais são os 5 objetivos de desempenho? Fazer certo as coisas vai me proporcionar qualidade. Fazer as coisas com rapidez vai me proporcionar vantagem em tempo. Vou fazer mais rápido. Fazer as coisas no tempo prometido vai me dar confiabilidade com o meu cliente. Mudar o que você faz vai proporcionar flexibilidade. E fazer as coisas mais baratas vai me dar vantagem em custo. Então esses são os 5 principais objetivos que as empresas procuram ter, né? Exemplo, a qualidade pode ser um tratamento apropriado, conduzido de maneira correta, um local limpo e calmo, funcionários corteses e amigáveis, né? A rapidez pode ser tempo de espera para atendimento ser menor possível. Isso no exemplo de um hospital. A confiabilidade pode ser ter pouco cancelamento de consulta. A flexibilidade pode ser ampla variedade de tratamento. O custo pode ser apresentar o mais baixo custo de materiais, entendem? Eu posso adaptar esses 5 objetivos para vários segmentos. Nesse caso, o exemplo foi um hospital, que é a prestação de serviço. Mas eu poderia pegar um exemplo de uma fábrica de automóveis e pegar os 5 itens de novo. Qualidade pode ser montagem de componentes fabricados conforme a especificação. Rapidez, tempo de entrega ao consumidor. Confiabilidade, entrega no tempo previsto. Flexibilidade, introdução de novos modelos no mercado e não o mesmo modelo, como na época do Fordismo, que os carros eram todos iguais. Custo pode ser reduzir custo e desperdício para que o carro tenha um preço acessível, entendem? Então eu posso pegar os 5 objetivos e adaptar para qualquer cenário, seja ele indústria ou serviço. Ok? Muito bem. Aí a gente vai para o último conteúdo, chamado Previsão de Demanda e Lei da Oferta e da Demanda de Mercado. Nosso último conteúdo do semestre. Tá dando para entender até aí, pessoal? Tá muito rápido ou posso continuar? Pode continuar. Muito bem. Qual é a lógica da natureza da demanda? A demanda ela pode ser independente. O que é uma demanda independente? Eu fabrico independente do mercado, tá? Estou produzindo carro, independente se eu vou ter pneu disponível. Pode acontecer um problema? Pode. Posso ter mais carro do que pneu disponível. Aí vai chegar um momento em que eu vou ter que parar a minha produção. Ou a demanda pode ser dependente. Eu vou olhar os pneus que eu tenho disponível no mercado e vou fabricar carros de acordo com essa demanda, né? Eu vou fabricar sobre medida, somente com o número exato dos pneus que existem, para não, né, faltar nem sobrar. Então tem 2 tipos de natureza de demanda. Então qual é o processo de previsão de demanda? Os dados de variáveis que expliquem essas vendas, eu pego essas vendas do mercado, dados históricos de vendas para que eu possa saber como é que está se comportando esse mercado, pego informações desses comportamentos atípicos, porque existem produtos que sofrem variação da demanda. Exemplo, no mês de julho se vende muito roupas de banho, no mês de dezembro se vendem muito panetone, enfeites natalinos. No mês de abril se vende muito chocolate por causa da época natalina de Páscoa, na época natalina já, na época comemorativa de Páscoa. Então tem períodos do ano que você tem uma demanda maior por determinado tipo de produto em função de sazonalidade. Então você tem que analisar isso. Então informações que expliquem um comportamento atípico do consumidor. Aí você junta tudo isso, faz o tratamento estatístico desses dados e outras variáveis. Aí você olha informação do cliente, informação da conjuntura econômica, informação do teu concorrente, decisões da tua área comercial,
outras informações do mercado e reúne tudo isso para fazer uma previsão de vendas. Aí vem a pergunta de prova. Baseado em tudo isso, você acerta? Me respondam. Sim ou não? Você acerta a previsão? Sim, professor. Acredito Fale que mais sim. alto. Acerta ou não? Sim. Sim, todos concordam? Todos concordam? Pessoal, nem dessa forma você acerta, porque o nome é previsão. Você pode fazer análises, olhar comportamento, olhar o concorrente, olhar o mercado, fazer cálculo, mas o nome é previsão. Você não tem como saber exatamente, precisamente o comportamento do consumidor. Pode ser que num dia ele queira comprar, no outro ele desista. Sim ou não? Horas antes ele pode desistir, sim ou não? Horas antes ele pode ser estimulado a comprar, sim ou não? Você sai para o shopping com o objetivo de comprar, sei lá, uma carteira, porque a sua não serve mais e você precisa de uma carteira. E aí as mulheres passam na frente de uma loja e na loja está escrito assim, promoção, 60% de desconto. E aí? Dá um frio na barriga ou não dá? Dá uma tremedeira nas pernas ou não dá? Dá uma agonia para ir entrar na loja ou não dá? Respondam. Não era o teu objetivo. Tu não ia sair para comprar nada. E sai de lá cheio de sacola. Pois é. E sai de só ver a palavra promoção. E se for em outro país, vai ver a palavra sale, 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 sale. Já sabe até inglês. E entra na loja do mesmo jeito. Certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a previsão, ela é incerta. E daí vem a lei da oferta e da demanda de mercado. A lei da procura. E essa lei da procura, ela é baseada em incerteza, em escassez, em teorias, como a teoria dos jogos. E nós vamos falar bem basicamente dessa lei, tá? Nós não vamos adentrar. Ela fazia parte de um conteúdo bem antigo da disciplina e do curso, né, de economia rural, que a disciplina antes era economia rural. E eu vou dar só uma noção para vocês, bem básica, tá bom? Então vamos lá. O propósito do modelo de oferta e demanda é prever as mudanças nos preços e quantidades de mercado, quando as condições da oferta da demanda são alteradas. O modelo de oferta e demanda é usado para explicar de que maneira opera um mercado perfeitamente competitivo. O que é uma demanda de mercado? A curva de demanda de mercado de um bem, ela mostra a relação entre o preço do bem e a quantidade que todos os consumidores juntos estão dispostos a comprar aquele bem. E aí, pessoal, vem a célebre frase que vocês nunca mais vão esquecer: ceteris paribus. Entendem isso? Não, o que é isso aí, professor? O que é isso? Significa, resumindo, ceteris paribus é como se fosse, na nossa língua, é isso e pronto. Não discuta. A curva de demanda de mercado de um bem mostra a relação entre preço e quantidade. Ceteris paribus. É isso e pronto. Não discuta. Não precisa explicar. Não adianta questionar. Ceteris paribus. Entenderam? Na última turma que eu dei aula, quando acabou a aula de economia, um aluno estava discutindo alguma coisa com o outro. Cala a boca, ceteris paribus. Decoraram, foi rápido, entendeu? Na economia, esse linguajar, ele é clássico, tá? Então se usa isso para afirmar alguma coisa que não precisa de explicação detalhada, tá bom? Então vamos lá. Os principais determinantes da demanda são preço do bem. Concordam comigo que
Se eu baixar o preço de um produto, aumenta o consumo? Sim ou não? Sim. Sim. Então, o preço pode ser um determinante de demanda. Ele pode aumentar ou não a demanda, certo? A renda do consumidor, se eu aumentar o salário, aumentar a renda do consumidor, pode aumentar o consumo, sim ou não? Por isso que fim do ano, com 13º, aumenta o consumo, sim ou não? Quando as pessoas recebem o 13º salário, aumenta ou não aumenta? Sim, né? E o pessoal tá dormindo aí ou vai participar? Os preços dos bens relacionados, substitutos e complementares influenciam na demanda? Todo mundo entende o que é um bem substituto? Complementar? Ou quer que eu explique? Todos entendem? O que é um bem substituto? O que é um bem substituto? O que seria um bem substituto? Adria, Um bem Daniel, que Danilo, Lorena, Vitória, Raili. O que é um bem substituto? Pensem um comigo. produto que vai substituir aquele mesmo produto. Isso. Exemplo. Travou para Viviane ou travou para todo mundo? Eu tirei a apresentação, eu voltei a tela para mim. Tá dando para ver? Sim. Tá. Tá. O que é um bem substituto, pessoal? Prestem atenção. Eu tenho um mercadinho, eu tenho um açougue na minha rua, tá? E eu vendo muita carne todo mês. Todo mundo da minha rua compra carne. E aí do lado da minha rua, o Daniel, na mesma rua, lá na esquina, abriu um outro que vende só frango. Eu vendo carne, o Daniel vende frango. Vocês acham que diminui o meu faturamento do mês ou permanece o mesmo? Eu vendo carne, ele abriu de frango. Diminui ou permanece o mesmo? Permanece. Todo mundo acha que permanece ou diminui um pouco o meu faturamento? Aí no meio da quadra, a Raeli abriu de peixe. Então agora tem o meu de carne, tem o do Daniel na esquina de frango e tem o da Raeli no meio do quarteirão de peixe. O meu diminui ou permanece o mesmo? Faturamento mensal. A procura. O que vocês acham? Bora, galera? O que vocês acham? Que permanece. Todo mundo acha que permanece? Sim, permanece. Não, muda, porque são produtos substitutos. Nem todo mundo vai comer carne os 7 dias na semana. Eu tenho a facilidade agora na minha rua de comprar um dia carne, de comprar um dia frango, de comprar um dia peixe. E aí o que acontece? Não são produtos substitutos? Eu não posso almoçar um dia carne, um dia frango, um dia peixe? E não é mais saudável às vezes variar? Sim ou não? Tudo é proteína. E aí, pessoal, o faturamento do cara da carne que era sozinho vai diminuir, porque o produto é substituto. É diferente de eu estar com minha carne na esquina e abrir uma fruticultura. Aí o cara tá vendo só frutas. Abriu um cara que vende só verduras. Aí sim o de carne não vai diminuir, vai ser a mesma coisa. Mas se eu abrir uma de produtos complementares, substitutos, um de frango, um de peixe, que é substituto ou correlato, aí o faturamento dele cai. Porque tem dia que eu vou comprar carne, tem dia que eu vou comprar frango, tem dia que eu vou comprar peixe. Mas a fruta ou a verdura, não. Esses aí eu vou continuar comprando da forma que eu comprava, porque não vai influenciar no de carne. Entendem? Por isso, a demanda é influenciada por produto substituto ou complementar. Hábitos culturais influenciam a demanda, sim ou não? Tem lugares e países que não comem alguns tipos de comida. Tem lugar que não come carne.
preferência do consumidor, propaganda, expectativa quanto aos preços futuros. Vai aumentar e vai todo mundo correr para comprar, sim ou não? Então, a curva de demanda individual, ela mostra a relação entre o preço e a quantidade de um bem por um consumidor. E ceteris paribus, pensa comigo, pizzas por mês, preços da pizza. Então, o consumo de pizza, ele aumenta baseado no consumo, no preço dela. Então, o consumo vai aumentando baseado no preço da pizza que vai caindo. Olha só, eu tenho um consumo de 4 porque o preço é 24. Quando o preço cai para 6, quanto é o consumo? 13, tá vendo? Então, aumentou o consumo porque o preço caiu. Então, quanto menor o preço, maior o consumo. Então, a demanda aumenta quando o preço diminui. Olha que legal. Certo? Lei da demanda. E quanto maior o preço 24, menor a quantidade. Consumo 4. Quanto maior o preço, menor a quantidade. Então, consumo 4, preço 24. Então, se o preço está alto, o consumo está baixo. Certo? Ceteris paribus. Para obter vários pontos da curva de demanda individual de pizza, ele vai explicar o conceito ceteris paribus. Permanecem constantes. A demanda de mercado é igual à soma horizontal das curvas de demanda individual de todos os consumidores. Ele está explicando a demanda de mercado, a curva de demanda de mercado e a lei de demanda. E a oferta, vamos para a oferta. A curva de oferta de mercado de um determinado bem mostra a relação entre o preço e a quantidade que todos os produtos juntos estão dispostos a vender. E ceteris paribus, e não se discute mais isso, ponto final. Quanto é que eu vou ofertar? Por quanto eu vou vender aquele produto? Quais são os determinantes dessa oferta? O preço do próprio bem, o custo dos insumos, quanto foi que eu gastei para produzir, e isso eu vou levar em consideração na hora de formar o meu preço. A tecnologia da produção, quanto foi que eu investi nessa tecnologia, é um produto orgânico? O número de produtores concorrentes atuando no mercado, né? Eu tenho que ter um preço competitivo. As expectativas do produtor sobre os preços futuros, vai aumentar, vai diminuir? E os impostos ou subsídios do governo. Tudo isso eu tenho que levar em consideração para formar o meu preço de venda. Entendem? Então, eu vou colocar um preço no mercado baseado nesse cenário. A decisão de produzir uma dada quantidade de bens é baseada no princípio marginal. O que é o princípio marginal? Aumente o nível de uma atividade de seu benefício marginal, exceder o custo marginal, porém, reduza o nível de uma atividade de seu custo marginal, exceder o benefício marginal. Se possível, escolha o nível em que o benefício marginal da atividade se iguala. Ou seja, pessoal, você pode produzir de acordo com a demanda do mercado ou ofertar de acordo com o volume de produção que você normalmente fabrica, baseado na expectativa de venda. Você sabe que o mercado já está preparado para consumir essa quantidade, entenderam? Então, o princípio marginal e a decisão de produção para satisfazer o princípio marginal, a empresa produz a quantidade em que esse benefício é igual ao custo. E ela já sabe. Pizza por mês, 300 ou 400, depende, o preço é 24 ou 30 reais, então ela tem um benefício marginal ali. Então o aumento no preço desloca a curva do benefício marginal para cima. Vamos para um exemplo mais prático. A curva de oferta individual e a lei da oferta. A curva de oferta individual mostra a relação entre o preço e a quantidade ofertada, e ceteris paribus. A curva de oferta individual possui inclinação positiva. Vamos lá. Quanto maior o preço do bem, maior a sua quantidade ofertada. Ceteris paribus. Exemplo. Preço 12, ofertei 100.
Preço 18, ofertei 200. Preço 36, ofertei 500. Por quê? Se eu tô com uma demanda, um preço de R$36 no mercado, eu vou vender mais, porque eu quero lucrar mais. Então, quanto maior o preço do bem, maior a sua quantidade ofertada, porque eu quero ganhar dinheiro. Então, se está 36, eu vou ofertar 500. Se vender, excelente, entendeu? Mas se eu tiver concorrência, se a demanda for baixa, se o preço do mercado tiver 12, eu vou ser obrigado a baixar. Mas, se a procura tiver alta, se eu não tiver concorrente, se o mercado está pagando 36, eu vou fazer muito, eu vou vender 500, entenderam? Então, a lei da oferta e da demanda depende da expectativa de mercado. A curva de oferta de mercado de determinado bem mostra a relação entre o preço e a quantidade, que todos os produtos juntos estão dispostos a vender ou a comprar, se for o caso da lei de demanda. Ceteris paribus. E não se discute mais isso. A curva de oferta do mercado possui inclinação positiva. Ceteris paribus. Aí aqui é uma análise de mercado. E por fim o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O momento exato em que a lei de oferta e a lei de demanda se encontram. E o ponto de equilíbrio é a quantidade ótima, o break-even point, o momento da quebra, da ruptura. Quanto eu tenho que fabricar para pagar os meus custos mínimos? A partir daí eu vou ter lucro. Abaixo disso eu estou tendo prejuízo. E não só fabricar, vender, né? Nessa quantidade exata. Eu tenho que fabricar X, isso paga todos os meus custos e vender esse X. A partir daí, qualquer unidade vendida a mais, eu tenho lucro. Então, nesse caso aqui, 18 pizzas a R$24 é o meu ponto de equilíbrio. Se eu conseguir vender 18 pizzas a R$24, eu pago todos os meus custos. Entenderam? Se eu vender 19, eu já estou tendo uma de lucro. Se eu vender 17, eu estou tendo prejuízo ainda. Se eu vender abaixo de R$24, eu estou tendo prejuízo. Então esse é o ponto de equilíbrio, break-even point. O excesso de demanda ocorre quando os consumidores estão dispostos a comprar mais do que os produtores estão dispostos a vender. O excesso de oferta ocorre quando os produtores estão dispostos a vender mais do que os consumidores estão dispostos a comprar. Aí nesse caso vai ter a sobra, né? E aí a sobra faz o preço baixar. Aí o equilíbrio e o desequilíbrio de mercado. Aí nós temos a causa do aumento da oferta. Quando o insumo diminui, tecnologia aumenta, número de empresas aumenta, produtor espera por um preço baixo no futuro, aí nós temos aumento de oferta. Decréscimo na oferta, custo de um insumo aumenta, perda de tecnologia, número das empresas diminui, então você tem menos oferta, então o preço tende a subir. Ok? E ceteris paribus é uma expressão latina, traduzida como outras coisas sendo iguais. Não se discute mais isso ou tudo o mais constante. É usado para lembrar que todas as variáveis, que não aquela que está sendo estudada, são mantidas constantes. Tudo ou mais constante. É um fundamento da microeconomia. E aí, exemplo para finalizar nossa aula. Olhem esse gráfico de previsão de demanda de uma empresa chamada Barro Forte. Essa empresa ela vende tijolos. A linha preta é a linha de produção de tijolos. No primeiro semestre e no segundo semestre elas foram constantes. A linha vermelha é a linha de variação da demanda. Pergunto para vocês, o que aconteceu no primeiro semestre com a demanda? Ela foi menor ou maior do que a oferta de tijolos? Olhem bem para a figura. De janeiro a junho. O que aconteceu com a demanda? Bora, pessoal. Manda que a produção.
Foi menor do que a produção. Essas propagandas políticas aqui estão horríveis na rua. E no segundo semestre, a linha vermelha foi maior do que a produção. Ou seja, teve procura e não teve produto. Faltou no segundo semestre, né? A linha preta está abaixo da linha vermelha. Então, faltou produto no segundo semestre. Então, sobrou no primeiro e faltou no segundo semestre. É o que não pode acontecer com as empresas, né? Só um minuto. Pronto, pessoal. Então, no primeiro semestre, a demanda em vermelho, ela ficou abaixo da produção, certo? Que é a linha em preto, de volume de produção de tijolos. No segundo semestre, a demanda foi maior, procura, do que a produção. Então, percebe que no primeiro semestre sobrou material e no segundo semestre faltaria material, se a gente fizesse um corte bem no meio, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, visualmente olhando assim, se a gente analisasse o ano como um todo, vocês acham que sobrou ou faltou mercadoria? Se a gente analisasse o ano, sobrou ou faltou mercadoria? O que vocês acham? Se fosse o ano como um todo, os 12 meses, considerando... Oi? Faltou. Faltou? Olha como, às vezes, sem dados, a gente se equivoca. Vou dar os dados para vocês agora. Tá dando para enxergar o volume de demanda e o volume de produção? Percebe? A produção, ela é constante. Foi 1.600 todos os meses durante 12 meses. E a demanda foi variável. Tá aí os valores. Algum voluntário para somar rapidinho? 1.600 vezes 12 e depois cada um desses de demanda aí. E me digam quanto dá. 5 minutos. Vamos lá. E aí me respondam. Quem foi maior, produção ou demanda? A demanda. E a produção? A produção, não sei. Faz aí, 1.600 vezes 12. Dá 19.200, professor. Pois é. Você imaginaria? Vocês imaginariam que dava igual? Incrível. Pois é. Percebe? Aparentemente, a gente Não acreditava parece que é igual. que a demanda era maior, né? Nesse caso, é uma empresa de tijolos, então daria para estocar de um semestre para o outro. Mas se fosse gêneros alimentícios, se fosse produto perecível, significa que a empresa perderia no primeiro semestre, porque iria estragar, não daria para estocar até o fim do ano, do primeiro ano. E no segundo semestre faltaria produto. Ia ter uma procura maior do que a produção. Entendem a diferença entre produção e demanda? E um outro problema muito sério. Por que no primeiro semestre sobrou? Quem arrisca? Essa empresa é paraense. Por que sobrou tijolo? O que acontece em março, abril? No Pará? Período de chuva, pessoal. Águas de março, lembram? Com muita chuva, constrói-se menos, certo? Então, a ideia é que sobre tijolo mesmo. E de julho a dezembro, constrói-se mais. A ideia é que falte. Então, baseado nesse período sazonal, a empresa tinha que se preparar para isso, sim ou não? Contrata mais turnos de trabalho, certo? Concordam? Então, o que eu quero dizer para vocês, para tudo que vocês forem trabalhar e analisar, nas decisões de projeto, de previsão de demanda, vocês precisam de números, de dados.
gera-se um conceito, faz uma triagem, faz o projeto preliminar, avalia e melhora, faz a prototipagem e aí sim o projeto final, entendem? Para finalizar, qual é a maior lenda sobre a logística, que nós trabalhamos também logística de transporte? Conta a lenda que quando Deus liberou o conhecimento sobre logística e determinou que aquele saber ficaria restrito a um grupo muito selecionado de sábios, mas neste pequeno grupo alguém traiu as determinações divinas. Aí aconteceu o pior. Deus, bravo com a traição, resolveu fazer valer alguns mandamentos. Não terás vida pessoal, familiar ou sentimental. Não verás teus filhos crescerem. Não terás feriado, fim de semana ou qualquer outro tipo de folga. Terás gastrite se tiveres sorte. Se for como os demais, terás úlcera. A pressa será teu único amigo. Ele cobriu aqui, mas ele vai falar aqui que a pressa será teu único amigo e as suas alimentações vão ser shining box. Tua sanidade mental será posta em xeque antes que complete 5 anos de trabalho. Dormir será considerado período de folga, logo não dormirás muito. Trabalho será teu único assunto preferido, talvez o único. As pessoas serão divididas em 2 tipos, as que entendem de logística e as que não entendem, e verás graça nisso. A máquina de café será tua melhor colega de trabalho, porém a cafeína não te fará mais efeito. Happy hours serão excelentes oportunidades de ter algum tipo de contato com outras pessoas loucas como você. Terás sonhos com parada de linha, devolução de entrega e, não raro, resolverás problemas de trabalho nesse período de sono. Exibirás olheiras como troféu de guerra e, inexplicavelmente, gostarás de tudo isso. Esse é o mundo da logística, do empreendedorismo, da produção, da parte econômica dos negócios, de você criar algo próprio, de você trabalhar para si mesmo. As mudanças são muitas, mas ainda existem grandes barreiras a serem vencidas no desenvolvimento de sistemas baseados em internet, tecnologia e no negócio próprio. Quebra de barreiras. Me chamo Pablo Bahia. Muito obrigado a todos nesse semestre que passamos juntos, mesmo que à distância e online. Um contato virtual não é a mesma coisa que um contato pessoal, mas sempre gera grandes aprendizados, né? E nós, com certeza, aprendemos muito nesse período e vamos ter, com certeza, outros contatos a partir de março do ano que vem. Contem comigo, né, nessa trajetória. Espero que todos estejam bem, permaneçam bem, cuidem dos seus familiares. Não é uma despedida, é um até logo. Quinta-feira a gente vai estar aqui apenas para verificar notas, frequências e finalizar o conteúdo. Quem tiver dúvida, eu sempre estou disponível até nos feriados, né? Danilo, Raeli, todo mundo que me contatou aí nos fins de semana, fiquem à vontade, sempre que der eu estarei respondendo. E agora a gente vai fazer uma chamada, né, para encerrar a nossa frequência obrigatória, que é a do dia 3, a do dia 5 ela é extra, tá? Ela vai contabilizar, mas ela não vai reprovar.